O terreiro é uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão. É uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira nominar, é um grande útero, onde cabe todos os seus filhos. E todos encontram aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio. Então, eu não vou falar que o terreiro é um complemento da minha vida, porque não é. Eu não imaginava em colocar uma casa de candomblé. As coisas foram acontecendo. Muito tudo acontecendo, muito. Acho que pela força do orixá mesmo. Eu quero botar um terreiro de candomblé. Aí, não, foi acontecendo. Quando eu vi, num dia eu comprei um terreno, que foi assim, no período de carnaval, com a semana de carnaval, vi um folheto de um restaurante. Aí peguei, liguei, o cara falou, não, atendo no carnaval também. Eu queria comprar um terreno. Não era um terreno para ser um terreiro. Era um terreno para eu ter um terreno. E futuramente construir coisas e tudo, e aí essas coisas foram acontecendo. Então, assim, ter o terreiro de candomblé é muito significativo, principalmente quando eu entro hoje e olho como ele está concretizado. Toda casa de candomblé tem sempre o que fazer, tem sempre que está sempre em fase de construção, mas hoje, como ele está, ele simboliza o que eu sou, né? Como um ser humano, né? Ali sou eu. O terreiro e eu é uma fusão. Não tem. É muito do que o que é a minha cabeça, o que é a minha energia, do que é a minha comunicação com o outro, como eu me comunico, né? Como eu lido com lidar com o ser humano. Então é muito de mim, assim, que demanda muita entrega. Entrega para casa, entrega para o orixá, entrega para o outro. Você vai aprender a lidar com as adversidades, você vai aprender a lidar com as diferenças, você vai ter que ser pai, você vai ter que ser mãe, você vai ter que ser uma pessoa paciente, muito paciente. Paciente, assim. E não é uma questão de ego, de ego nem de vaidade, principalmente vaidade. Você tem que ir se despindo da vaidade. Né? Não é que você tem que ficar feio, não se cuidar, não é isso. É vaidade num sentido mais elástico, mais amplo. Eu devo tanto a candomblé, sabe? Eu devo tanto, não só a candomblé, eu devo tanto a minha vida, a fotografia. Eu me sinto uma pessoa. Eu não sou rico, assim, de posse, né? Eu não juntei riqueza, eu não tenho carro, não tenho casa, mas eu tenho uma coisa que ninguém me tira. É perceber o quanto o orixá me ama. Entendeu? E hoje mesmo na função eu tive isso, e eu tenho isso diariamente, porque eu percebo, às vezes eu estou numa situação, por exemplo, eu sou sozinho, eu moro só, fisicamente, mas volta e meia eu percebo a presença de orixá, de entidade dentro da minha casa, e aquilo me dá a sensação que eu não estou sozinho. O que eu aprendi com o candomblé foi isso. E uma outra coisa que eu aprendi com o candomblé também, que às vezes você tem famílias que, apesar de não serem seu sangue, elas são uma família, assim, nossa, primordial na vida da gente. Percebo que dentro do terreiro, não só aqui, mas outros terreiros também agem assim, com seus filhos, que você não é só mais um. Você não é mais um dentro daquela multidão que está ali dentro daquela igreja. O teu pai de santo sabe teu nome, ou a mãe de santo sabe teu nome, sabe quem você é, sabe de onde você é, percebe se você não aparece. Por exemplo, eu percebo muito bem que se eu
Que se eu não comparecer na função, a função vai acontecer. Entendeu? Mas se eu comparecer, ela vai ter até uma outra, porque eu também estou aqui. Porque eu também me tornei parte integrante e importante desse processo. Que cada um que está aqui dentro do axé, desde o Abian, que é o não iniciado, até o Ebome, que é um dos cargos mais altos, todos têm a sua importância. Entendeu? O seu DR, você pode ser um DR, um doutor, assim, mas o seu DR fica no portão. E aqui, quando você entra, você vai ser igual a todo mundo. Entendeu? Você não traz seu status social para dentro do terreiro. Você pode até, com o seu conhecimento, enquanto doutor, ajudar o terreiro. Por exemplo, se você é médico, você pode fazer umas consultas com a comunidade, você pode fazer uma ação social e tal. Mas isso não implica que o seu status social lá fora seja fato determinante e segregador dentro do terreiro, né? E que você não, e nem de diferenciação. Você não vai receber um tratamento diferenciado porque tu é médico. Aqui mesmo nós temos, nós temos médicos aqui que trabalham conosco. Se tiver de ir para a cozinha, bom. Se tiver de lavar o chão, vão lavar. Se precisar de lavar roupa, vai lavar. Porque todo mundo é igual. Porque aqui, dentro do terreiro, está todo mundo em prol de uma situação só. Entendeu? Todo mundo com um objetivo só. Que é louvar o sagrado. Mas o sagrado não é aquilo que o cristianismo mostra também, de uma certa forma, que é aquela coisa lá em cima, equidistante. Não. O sagrado está dentro de cada um de nós. E quando você respeita uma pessoa, você está respeitando esse sagrado. O sagrado faz parte de mim, de você, sabe? As religiões de matriz africana, ela me trouxe essa percepção que eu não sou apenas mais um, entendeu? Eu sou aquele que também compõe o processo. O meu axé, o meu barracão, para mim, aqui dentro, do portão para dentro, ele é um templo sagrado, né? No exato momento que você entra, aqui é um templo sagrado. É aqui onde o dia a dia, o cotidiano, lá de fora, você descarrega aqui, se liberta, entrega tudo na mão de Exu e se desliga lá de fora e se dedica só ao seu orixá, ao seu catiço, tudo aqui dentro, né? Aqui dentro é respeito, é união, é a capacidade da gente ver como ser humano que a gente é capaz de fazer o mais em fé, né? Porque a religião, ela tem que ter fé. E lá fora, eu levo muito a minha espiritualidade na fé, em tudo que eu for fazer. Você tem que ter fé, você tem que ter força, você tem que acreditar. Então a religião me passa isso, entendeu? Nunca me faltou nada, porque a gente sempre tem que ter fé, né? Se você está sem o Coci hoje, de manhã, você acordou de manhã, você tem que pagar uma conta. Mas aquela sua fé é tão grande que até o final da tarde, filho, com certeza sai. Lá fora, a gente tem que andar muito. A gente sente, né, ao redor da gente, a gente sente todas as energias. Então, no trabalho, em casa, você tem que se policiar, você tem que se resguardar, né? E isso que eu aprendi aqui dentro, que lá fora é a mesma coisa de estar aqui dentro, só que o respeito, o policiamento é maior. Então, a forma que eu tenho de lidar com a minha religião é que, por exemplo, aqui em casa é um terreiro muito familiar. Então, querendo ou não, eu nasci dentro do candomblé, dentro da cultura afro-ameríndia. Então, o que eu sou hoje faz parte da minha comunidade. Então, eu trato a religião como um processo além. Não só de bater o ponto e voltar, é algo que eu vivo, que eu respiro, porque é a minha comunidade.
quando eu venho pro meu terreiro, eu não venho só pro meu terreiro, eu venho ver as energias, meu orixá, né, fazer minhas funções, mas também venho ver minha família, minha mãe carnal, minha avó carnal, meu irmão carnal, minha irmã carnal, minha sobrinha carnal, minha tia carnal, e além disso, as outras pessoas que não são consanguíneas, mas que também são nossa família. E nisso, o que eu quero dizer é que é o meu estilo de vida. O candomblé me ensinou tudo que eu sei, assim, noção de respeito, noção de caráter, noção de índole. A gente fala que no candomblé a gente tem que ter Iwa, que é o caráter, né? Suru, que é a paciência. Ire, que é a procura de tudo que há de bom no universo. Então, é um processo. Minha avó sempre canta uma cantiga para mim, que a tradução dela é essa, sai, sai, sa, Ogum, xotumbalé. Sai, sai, sa, Ogum, que fala que no terreiro de Ogum as pessoas têm que ter caráter. Tem que ter o caráter, uma índole firme, porque senão algum xotumbalé, aquela pessoa não é bem vista por algum e algum manda para fora. E eu tô aqui até hoje, e foi o processo que minha avó me ensinou desde pequeno, né? Então essa noção de compartilhar, essa noção de ajudar, essa noção de se preocupar com o próximo, essa noção de entender que certas coisas acontecem na nossa vida porque tem um motivo, tem um porquê, né? É igual você tropeçar no caminho, bater, machucar o pé, mas com o intuito de você não ser atropelado lá na frente. Então a gente meio que vai acreditando que todas as coisas acontecem porque tem um motivo de acontecer, entende? E o orixá, ele enxerga 1000 anos à frente do que a gente. Dentro do candomblé, a gente consegue consultar o oráculo e ver que algumas coisas na vida acontecem porque tem que acontecer e outras coisas têm que mudar. Então, é um estilo de vida. Ter essa noção de família e tudo mais. Inclusive o candomblé, ele fala muito, na verdade, de autoconhecimento. Então, puxando um pouco do que tu falou, as práticas que a gente fala aqui é instruir que o filho saiba que ele entrando para dentro do terreiro, ele não vai ter uma casa boa, uma mansão, um carro bom, um emprego melhor ainda. A ideia de candomblé é autoconhecimento. Porque à medida que a gente adquire esse autoconhecimento, é um caminho de conscientização que leva à elevação espiritual. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor é a nossa estadia aqui no Aie, na Terra. Então a gente vai saber as coisas que nos machucam, as coisas que não nos machucam, as coisas que a gente tem uma potência para seguir em frente, as coisas que a gente não tem muito e demais. Eu sempre fui uma pessoa muito individualista. Eu sempre fui uma pessoa que não queria depender de ninguém, não queria esperar o tempo de ninguém. E esse foi um dos grandes desafios no candomblé, porque o candomblé não se faz sozinho. Você pode ter a idade de santo que for, e eu ainda sou muito novo, mas a gente tem essa consciência, né, de que você sempre precisa de alguém para cuidar de você. Sempre tem que ter uma outra mão. Então é no mínimo 2, né? E no máximo tanto de gente que couber no espaço. Então o candomblé, ele me ensinou de uma forma muito desafiadora. Meus irmãos de barco, eles reclamavam muito que eu era um tirano, que eu queria fazer tudo no meu tempo. Então o candomblé me ensinou a respeitar esse tempo do outro, né? Acolher esse outro, tentar entender o lugar em que esse outro se encontra, para que a gente possa, de fato, realizar o que tem que ser realizado, né? Os trabalhos que têm que ser feitos, as ritualísticas que têm que ser realizadas. E para além disso, eu sinto que me desenvolveu esse olhar num sentido coletivo, de comunidade, que é o que eu tento fazer na minha vida lá fora. Né? Então eu, enquanto professor, por exemplo,
Eu tento ser o máximo acolhedor com as diferentes cabeças, né, que estão ali para usar esse linguajar do Candomblé, que estão ali naquela sala de aula, as diferentes demandas que os alunos trazem, que as alunas trazem, e ter esse olhar diferenciado para as pessoas, né, entender que ninguém está de fato sozinho no mundo, né, de certa forma todas as nossas vidas estão ali amarradas. Então essa ideia de coletivo no Candomblé, essa ideia de ter, de levar em conta o tempo dos outros, me ajudou no mundo lá fora também a me relacionar melhor com as pessoas, né, a ter relações muito mais profundas, a ter um tipo de cuidado no meu cotidiano que nunca tinha passado pela minha cabeça que fosse de fato necessário, né? Aquela coisa, antigamente, sendo muito individualista, pensar, essa pessoa está me atrasando, então se afasta daquela pessoa para eu poder seguir, né? E hoje eu penso que, pô, essa pessoa não está me atrasando, né? Mas o que está acontecendo com ela que talvez ela não consiga caminhar nesse ritmo? Então, ter esse cuidado com as pessoas, acho que foi o valor principal, assim, que eu consegui cultivar a partir do terreiro, né? A partir dessa... Deus está em mim. A divindade guerreira que veste branco também pode lutar. E vai lutar para proteger o seu povo. Ó grande Senhor, Criador do céu e da terra, rogamos piedosamente, nos traga a paz. Deus é exatamente o meu Senhor. Ó grande guerreiro que veste branco, nos traga a paz. Axé, axé babá, axé Olodumare. Aja